Boa tarde, meus amados amigos, irmão em Cristo Jesus. Venho aqui nessa tarde trazer aqui uma pequena reflexão da palavra de Deus para nossos dias. No livro de Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 4, a Bíblia fala assim para nós: Irmãos, a boa vontade com meu coração e minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se assujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, meus irmãos, Paulo escrevendo cartas aos Romanos, escreveu essa passagem, no qual as orações dele a Deus era para que todos viessem ser salvos. E trazendo para os dias atuais de hoje, não são diferentes a ação dos crentes. Hoje os crentes vivem em oração, suplicando pelos seus amigos, pelos seus familiares, para que todos venham conhecer a Jesus Cristo. E através da palavra, através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, também venha a ser salvo. Mas só que hoje aqui, como está escrito na Bíblia, você vai ver que vai dizer no versículo 2: porque lhe dou testemunho que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Hoje não é muito difícil você encontrar uma pessoa que dizem que já tem Deus, que dizem que serve a Deus e que Deus está com ele em todo momento. É verdade. Deus está com todos nós em todo momento, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus conhece, vê e está em todos os cantos. Mas nós, como nós estamos para com Deus? Porque João 4, e o versículo 24, a Bíblia vai dizer que Deus, ele procura os tais adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Será que eu digo que tenho a Deus, mas não conheço as vontades do Senhor e nem sequer obedeço? Será que verdadeiramente eu creio naquele que morreu para me salvar, o Senhor Jesus Cristo? Você vai ver que aqui no versículo 3 ele vai dizer: porquanto desconhecendo a justiça de Deus. Hoje, meus irmãos, você não escuta ninguém falando da justiça de Deus, só escuta falar do amor. E é interessante que lá em Mateus 6,33, na Bíblia está escrito assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E aí as pessoas só falam do amor. Se esquece que aonde está o amor, também tem justiça. E se nós não formos achados justos perante a Deus, será que o amor de Deus para conosco vai ser suficiente? Porque Deus nos ama. Ele provou o amor que tem por nós, mandando seu único filho para morrer por nós. Mas será que nós temos devolvido esse amor a Deus? Será que nós temos negado as nossas práticas pecaminosas, as nossas vontades carnais, para viver a vontade de Deus, que somente é andando em espírito, em verdade? Será que nós temos largado os nossos costumes mudando, para que assim venhamos ser achados conforme a justiça de Deus? Porque no final da lei, meu irmão, a Bíblia está escrita aqui, ó, no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, se eu digo que creio no nosso Senhor Jesus Cristo, se eu digo que creio em Deus, mas não obedeço a sua palavra, e falo somente com o meu entendimento, não se assujeitando o entendimento, a vontade, o amor e a justiça de Deus, será que eu vou ter o direito de salvação? Será que eu vou ter o direito de vida eterna, no qual o Senhor Jesus Cristo morreu para que todo aquele que nele crê venha a ser salvo? Porque lá em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que nós temos buscado essa vida eterna no nosso Senhor Jesus Cristo? Que Deus abençoe a todos e uma ótima tarde em nome do Senhor Jesus.